Olá, boa noite, gente. Pois é, tá acabando. Que tristeza, eu diria, não é mesmo? Poxa vida, tava gostando de acompanhar essa edição agitada, icônica, né? E aí agora você para e pensa, passaram 100 dias. Como assim? A gente nem viu passar de tão bom que tava essa edição. Então, tô empolgado hoje para essa final maravilhosa, que eu tenho certeza que vai parar o Brasil, Dieguinho. É uma final que a gente sabe vai fazer com que o Brasil inteiro nunca se esqueça desse BBB, não é? E aí, Dantinhas, a gente pode destacar alguns fatos de ontem, evidentemente, e também de hoje aqui na nossa conversa, né? Eles, por exemplo, ontem assistiram a trajetória de cada um deles ali na casa e tal, momentos marcantes, icônicos, memoráveis de cada um. Muitos, Começamos ali, muitos. evidentemente, com o Guilherme, depois com o João Pedro e finalizamos com a Renata, né? Eles chegaram, foram levados pelo Dami ali, pelo Tadeu, né, para dentro do confessionário, chegaram a um local com algumas lembranças ali da temporada, viram como foram barrados do baile, né? O júri eles puderam ver também que era o pipocômetro, na verdade era com ex-BBBs. E o que o VT do Guilherme mostrou? Vamos a alguns destaques para a gente poder comentar aqui. Primeiro, a relação dele com a sogra, né? O momento em que ele também se posicionou contra a Camila e a Tamires naquele sincerão para defender a vitória, o que fez também com que ela mudasse para os anos 50. A amizade dele com o Vinícius, com o Diego. Depois de assistir a esses melhores momentos do Guilherme, um vídeo extremamente longo, porque foram vários, né? O Guilherme disse assim: consegui ser um Big Brother, um grande irmão para os meus amigos. Quando vi que precisava defender, orientar, dar um abraço, eu fazia. O BBB é um jogo de posicionamento e nunca me ausentei. E muitas vezes as pessoas concordavam e por isso não compravam briga comigo, disse ali o Guilherme nesse momento. E aí, ô Dantinhas, como é que você avalia a trajetória do Guilherme? Qual foi o melhor momento dele ali na casa, hein? Sim, ele tá falando essa coisa que ele foi o grande irmão, né? Mas não, o Big Brother, né? Não é isso, né? Você ser o amigão da galera, o grande irmão da galera. Não é isso, né, Guilherme? Acho que você não entendeu muito bem o conceito do programa. Não é ser o amigão e defender a galera, ser o advogado ali. Bom, o melhor momento dele, eu acho que foi ali na briga ali, né? Ele que causou aquela Também briga acho. ali entre Vitória e as irmãs, aquele momento ali na sala que eles põem a Camila, né? Eu acho que é um momento de destaque dele, mas a gente já sabe, não é uma história dele, né? Não é uma narrativa dele, né? Não é um embate dele, né? Ele estava ali para defender a Vitória e eu acho que é esse o momento. É, eu concordo contigo, ô Dantinhas. Eu também acho que o melhor momento do Guilherme foi ali, e poderia ter sido a partir dali também, ou ele poderia ter criado outros melhores momentos, né? O que esse elenco todo fez em comum, que foi um erro, foi não aproveitar o que o programa criou ali de cenário para que eles pudessem aproveitar para criar mais melhores momentos, né? Eu acho que a direção da Globo, quando ela decide colocar os melhores momentos de Guilherme, Renata, João Pedro numa segunda-feira, numa noite de Sincerão, é porque percebe-se que não tem melhor momento para mostrar na final. Então, vamos colocar um dia anterior e Não, foda-se, mas né? E não, deixar a mas final o para os VT da artistas. trajetória é sempre no Deixa... dia antes. Ah, é sempre um dia antes, né? A Pois é. trajetória é sempre no dia Mas antes não da era assim, final que não. passa a Não trajetória. era sempre assim, não, Sempre amigo. foi, Isso, amigo. isso tem de alguns anos pra cá, não, Era. não tem, não? Tanto é que no do Eu lembro de Gil, ter visto tanto é na que no do final. Gil, tanto é que no do Gil eles fizeram no top 4 porque o Gil era icônico e ele merecia ver a trajetória dele, aí eles adiantaram pro dia da eliminação do quarto colocado. Do Mas Gil, normalmente é sempre do um dia quarto. antes. É. Pois é. De toda forma, sendo um dia antes, sendo no dia, eu acho que não teve melhor trajetória de ninguém nesse programa. E vocês vão perceber, porque nós vamos avançar agora, nós vamos pro João Pedro. O que o vídeo dele mostrou? O vídeo foi bem forçado na relação do GM, focado.
Forçado é muito bom. Focado, tá escrito É. focado na relação dos gêmeos e no sonho deles de entrarem no BBB. O João Pedro confessou que pensou que nem chegaria na primeira ou na segunda semana, ou seja, foi sincero ali naquele momento, né? E aí ele disse que o BBB ensinou ele a conversar e a dar conselhos com seu irmão. Ensinou, mas ele não aprendeu tanto, né? Mas enfim. Coisa que ele não faz do lado de fora. Aí abre aspas. Nunca expliquei nada pro meu irmão. O BBB fez eu me tornar essa pessoa. Saber explicar. Ter paciência. A gente era mais do deixa pra lá. Fecha aspas pro João Pedro. Cara, ele é um pouco deslocado da realidade, né? Porque ensinar ele a ter mais paciência, eu não vi. Eu vi os dois bem descompensados ao longo da temporada, né? Mas que bom que ele aprendeu alguma coisa, Dantinhas. Agora, aprender a falar também, eu acho que ele não pode dar com muita certeza que aprendeu, não. Não, e você vê que tá complicado o negócio quando o que ele levou do programa foi ele ter dado conselhos para o irmão, porque aqui fora ele não aconselha seu irmão. Olha que trajetória linda, gente. Olha que história gostosa de contar para o público, né? Nossa, o VT dele, coitado, né? Eu acho que ele tem consciência de que ele não se destacou, que ele está longe do seu destaque da edição, ele está longe do seu destaque da própria dupla, né? Porque o João Gabriel se destacava mais do que ele, né? O João Pedro era aquele que sempre ficava ali de coadjuvante. Então, pô, que bom, aprendeu a dar conselho pro irmão. Faça bom proveito, hein? É a grande evolução aí, né? Por participar do Big Brother. É isso, é isso. Olha, qual foi o melhor momento do João Pedro? Eu acho que o melhor momento ainda tá para acontecer, não é? Que é quando ele, de fato, deixar de aparecer no 24 horas e o sinal for desligado. Eu acho que esse vai ser o melhor momento do João Pedro no BBB. Não tem, amigo. Eu não lembro o melhor momento do João Não Pedro. tem. A briga do chapéu? De verdade, assim, eu não tô zoando, gente. Realmente tô tentando ver, assim, um momento de destaque Alguém no chat dele, que ajuda a a gente tenha gente. comentado aqui fora. Não É. teve. Foi a briga do chapéu. A briga do chapéu foi engraçadinha. É isso. O O destaque pessoal tá dele, lembrando. O melhor momento dele pode ter sido jumento! ganhar as provas. O jumento! Ganhar as O provas. jumento, amigo. O momento da Graciane, a Bacana volta o da jumento. Graciane. O A destaque volta da dele, Graciane, quem é que bom, levanta e legal. vai dar um abraço nela? É o Gabriel ou é o João Pedro? Agora fica É o o Pedro. questionamento aí. É o João É o João Pedro. Pedro? Então esse é o melhor momento do João Pedro. Então, acho que a gente pode eleger Pô, como o seu jumento, né? Então, eu acho que é isso. que alegria. Ele Que alegria. é o Muito melhor. bom. Graciane! É esse o melhor momento do João Pedro, tá? Daqui a 3 anos, quando a gente for falar de BBB 25 e João Pedro, a gente vai lembrar do Graciane, seu jumento! E é isso, acabou. Não tem absolutamente Que mais nada. alegria. Você vê como foi bom. Bom, merece estar na O final, né? Berimbau, Concluímos Mariana, o que Berimbau foi com o irmão Gabriel. dele, viu? O Berimbau foi com o João Gabriel. Exatamente. Isso. Berimbau é o cacete. Muito bem. O que o VT da Renata mostrou? A Renata é a nossa campeã, né? Olha lá. A relação da Renata e da Eva e como elas flutuavam ali no início do jogo, né? Isso foi bem mostrado ali no começo do vídeo. Foram expostas também aquela história do almoço secreto, lá do tal do Big Fone, né? Momentos da vitrine do seu Fifi, da Renata, obviamente, foi onde ela de fato, né? Apareceu muito mais. Briga com a Aline e a saída dela da casa. A combinação de votos com o Quarto Fantástico, o desempenho dela na prova, que a gente pode falar que é um desempenho fabuloso, como diria Glória Pérez. Relação de Mike e o primeiro beijo dos dois, também foi um outro momento mostrado. E ela disse, me permiti viver mais uma experiência aqui dentro. Ela chorou bastante com o vídeo e falou, amadureci. Me libertei de qualquer vaidade, medo que tinha de ser 100% eu e deixar que isso me guiasse aqui dentro. Renata ainda diz, nem apareceu o meu sincerão. É porque o meu teve tanto barraco dentro da casa que não precisou aparecer o sincerão. Disse ela. O Dantinhas, esse momento dela me pegou, ela falando que não apareceu no sincerão. É curioso, né, a edição não ter colocado ela no sincerão. Curioso. Ela estava falando até do VT dela, né? Porque eu acho que na cabeça dela ela arrasava nos Sincerões.
e ela sentiu falta do Sincerão no VT dela, porque aqueles outros VTs eles não assistiram, né? Eles só assistiram o VT da trajetória deles. E teve ontem o VT, né, dos melhores momentos do Sincerão, em que a nossa campeã não aparece, né? Quem aparece mais é Vinícius e, e Aline, né? Então, e aí depois a dona da casa comentou, o Sincerão não apareceu, mas é porque tinha muitos barracos no meus, com ela dentro da casa que não precisava aparecer. É verdade, pois é, Renatinha. Renatinha é nossa campeã, né? Mostrou, né? Eu acho que o destaque dela, Dieguinho, é a vitrine do seu Fifi. É a vitrine do seu Fifi, o pós dela ali, o pós-vitrine, que ela deu uma acordada e aí foi pro embate e tudo mais. Eu acho que esse é o grande destaque da nossa campeã Renatinha. Não, Nossa eu protagonista, né? acho que. A Socorro Andrade, Dieguinho, aceita que dói menos a Renata ganhar. Gente, eu não tenho que aceitar nada, né? Eu não tô votando, eu Ninguém não torço falou pra nada. ninguém. Eu não tô entendendo vocês também falar que eu tenho que aceitar. Eu nunca fui contra a Renata ganhar. Eu só acho que é, essa temporada ela poderia ter um pouco mais de emoção na final. Eu não vou mentir, estou extremamente desanimado. Vou assistir esse programa hoje assim, ó, deitado, com a cobertinha, assim, né, botar aqui um Eu hoje na colchãozinho não, no um Central da travesseiro. Manhã, Dieguinho, Hum, hum. no Central da Manhã eu falei assim que o BBB 25 me desperta um sentimento de tristeza. De verdade, porque é uma das piores edições que a gente já teve, assim, tá ali pau a pau com o 19. Eu só não falo que é pior do que o 19, porque o 19 a gente teve aquela campeã que, né, que a gente não precisa nem comentar. Mas de marasmo, de um elenco covarde, burro, chato, tá ali pau a pau, assim, tá junto, só não está igual por conta da campeã. E eu acho que nem vale a pena comparar a Renata com a Paula, porque eu acho a Renata muito superior como pessoa em relação à Paula. Mas a edição em si, né, o jogo, a narrativa, tá pau a pau, assim. O BBB 25 entra para a história do Big Brother Brasil como a pior edição, junto ali com o 19, gente, né? Dessa última leva, mais recente. É a pior edição, não tem como. Obviamente a gente entende que os fãs da Renata vão falar que que essa temporada foi maravilhosa, né? Aquela coisa do cabresteiro, dos antolhos e tudo mais. Mas a gente sabe que no fundo eles sabem que foi uma edição extremamente patética, ruim, chata, morna, sem sal, capenga, anêmica, né? E Então, o é um sentimento que sentimento eu de tenho. tristeza, porque eu lembro da gente lá em janeiro, né? Início de janeiro, a gente todo mundo feliz com aquelas chamadas, né, das bodas de prata, o documentário, a gente, meu Deus, ano de comemoração do Big Brother. Obviamente vem uma edição icônica e vem aí uma das piores edições na história do programa, né? Então, o sentimento que eu tenho como eu estava falando, é de tristeza. Eu vou botar um travesseiro aqui, a coberta, ligar a TV. E geralmente o pessoal, eu comecei a fazer, e é curioso, né? Quando a gente começa a fazer uma coisa na internet, as pessoas começam a querer que a gente continue fazendo aquilo, né? Reagindo à eliminação de quem sai, né? Sempre estava postando meu comentário ali depois que eu via a porcentagem. E eu não sei se eu vou fazer isso hoje, né? Porque a gente já sabe quem vai ganhar. Curioso seria, surpreendente seria se o Guilherme ganhasse, não é? Se ele te desse uma zebra e o Tadeu anunciasse o Guilherme campeão. Ninguém ia entender nada, ia subir tag manipulação, aquela coisa toda. Mas trazendo para a realidade, trazendo para os fatos, é praticamente improvável e até mesmo impossível, na minha opinião, que isso aconteça. Daqui a pouco a gente vai chegar nas enquetes, acho que já até agora, daqui a pouquinho a gente vai chegar nas enquetes e eu vou explicar por que o Guilherme não ganha o BBB 25, tá? Tá meio óbvio, mas tem muita gente que ainda tá acreditando nisso. Eu vou explicar pra vocês que, né, não tem muito pra onde correr. E aí teve um momento fofo ontem, Dantinhas, que é o Tadeu se despedindo dos dummies. Ele avisou ontem que seria o último programa naquele estúdio, inclusive eu já passei lá, um estúdio enorme, né? E ele precisava fazer uma despedida especial. Aí ele disse assim: vocês tornaram os nossos dias mais felizes? Por mais que desviassem a atenção das pessoas, a fofura compensava. Em cada objeto, cada fantasia, gesto, vocês trouxeram para essas telas os momentos mais importantes da temporada. Vocês conquistaram o Brasil. Muito obrigado, pelos serviços prestados no BBB 25. Os dummies depois pularam
né, virtualmente falando, em cima do Tadeu e o derrubaram, né? Ô Dantinhas, os dummies são os novos cavalinhos do Tadeu, né? Porque o Tadeu tem uma necessidade sempre de ter uns mascotes ali, né? Para ele poder interagir. E eu acho que os mini dummies vieram para ficar, né? Dificilmente eles vão sair do BBB a partir de agora, porque literalmente eles fazem parte de um processo de viralização do programa que é não verbal, né? É você viralizar, você se tornar assunto sem falar nada, porque eles nunca falaram absolutamente nada. Eles são um elemento que passa ali pelo fundo do Tadeu em segundos que ele aparece na tela, né? E sempre viraliza, né? As pessoas postam, compartilham, acham fofo, compram agora também. Pois é, eles viraram Porque ali tá à venda. os cavalinhos, eu acho que eles vão ficar, ano que vem eles estão de volta. Essa sacada, né, de colocarem, né, no telão eles fazendo coisas que foram destaque na semana, né? A semana que teve a briga do chapéu, aí tinha dois damezinhos brigando pelo chapéu, então tinha sempre um contexto inserido ali, né, neles em relação à semana. E os participantes vinham, né? Porque eles aparecem ali no telão atrás do Tadeu, então isso divertia também os participantes. E eles são fofinhos, né? São fofinhos, é como se fosse os minions dele, né? E ele é o malvado favorito e tem os minionzinhos muito fofinhos, lançaram até pelúcia deles. Eu não comprei, Cara, porque, inclusive, né? né? Caro, né? E teve gente que recebeu em casa, você viu? Teve galera que recebeu da Globo. Ô Globo, Pois, estamos esperando ô os nossos, Globo, viu? estamos esperando. Podia mandar pra gente aqui no UOL, né? Mas não mandaram não. Mandaram pra uma galera aí, Eu pros queria. influenciadores que, ó, que adoram Big Brother, estão sempre cobrindo Big Brother, sabe Cara, tudo do Big isso é Brother. uma coisa que eu não entendo na Globo. Os caras mandam pra uma galera que não acompanha o BBB e que não vão fazer nada com aquilo, né? Com a camisa. A gente vai usar. É. A caneca do Dummy eu vou usar aqui, pô. Faz todo sentido pro meu É. trabalho e tal. Enfim, Essa vou mandar galera dá pra mensagem pro povo sobrinha. lá. Toma, ganhei esse boneco aqui, ó. Toma aí, minha sobrinha, leva. E a gente usa A como gente não, a gente cenário. ia botar no nosso cenário aqui, a gente ia botar no É, cenário bonitinho. Eu tenho um dummy aqui, né? Só que esse aqui é que você adulto, mandou né? imprimir. Esse é Não, um isso aqui Dummy eu vi lá adulto, na né? Globo. Quando eu fui visitar a Caramba, casa, Globo. eles deram essa máscara de dummy. Desculpa, Enfim, mas tô não sabendo não. ganhamos, Dieguinho. Não ganhamos o Vamos dummy. tentar, nós vamos fazer E uma é isso, campanha então pra Globo dar pra gente os mini chegaram pra dummies. ficar. Exato, muito bem. Vamos de superchat e na sequência nós vamos para as enquetes, tá certo? Vamos lá com o superchat na tela da Jumota, mandou 5 pra gente e disse: Boa noite Jumota. Pergunta sem zoeira: se não fosse a vitrine, qual seria o enredo da Renata? E por que tem gente que acha ela protagonista? Vocês concordam? Hashtag Gui Campeão. Ju, ela não teria enredo, inclusive foi uma surpresa pra gente, eu acho que isso não é segredo pra ninguém, quando foi anunciado que a Renata tinha ido pra Casa de Vidro. E eu complemento dizendo que a Renata só ganha o BBB por causa da Casa de Vidro. Porque se ela não tivesse ido, ela já teria sido eliminada. E digo mais, a gente achava que o Guilherme ia ir. Qualquer um que ganhasse a vitrine, considerando todo o enredo que a gente tem nessa temporada, teria a oportunidade de se destacar a ponto de chegar na final como chegou. A gente achava que o Guilherme ia estar na vitrine. Mas, veja aqui, Dantinhas, a torcida da Renata, a equipe da Renata, verdade seja dita, trabalhou muito para fazer ela ir para aquela vitrine. E, consequentemente, ela aproveitou muito bem a oportunidade e acabou chegando onde chegou. Pois é, gente. Assim, a gente precisa lembrar também, a gente precisa ser honesto, que eu acho que ela já tinha uma torcida antes de tudo acontecer. Não sei se vocês lembram que teve um Sincerão em que o público pôde escolher mais uma dupla para participar. Vocês lembram que as bailarinas foram escolhidas? E todo mundo ficou sem entender também. O Tadeu anunciou, ó, a dupla escolhida pelo público, né, anunciou pra gente só. Escolhido pra também participar do Sincerão foi Eva e Renata. Nossa, gente, como assim? O povo achando que ia ser Aline e Vinícius. Então, elas já tinham um fandomzinho. E eu acho que esse fandom tinha um fandom do Diogo, e esse fandom, depois que o Diogo saiu, se juntou com as bailarinas num movimento anti-Aline, né? Um movimento de ódio à Aline. Eu acho que esse ódio à Aline impulsionou a Renata a ter essa narrativa aí de
protagonista e tudo mais. Então, Perfeito. eu acho que esse movimento que transforma ela nisso. Inclusive, aproveitando essa deixa da Jumota aí, daqui a pouco a gente volta para mais superchat, o Igual, ele perguntou para Renata, após ver a placa da vitrine do seu Fifi. Lembra que a gente falou para vocês que uma das coisas que a Renata levou para dentro da casa, ou melhor, não levou para dentro da casa, foi a informação de que o público queria que ela e todo mundo ali do grupo votassem nos Gêmeos, que os Gêmeos tinham que ir pro paredão? Pois é, ela optou por não levar essa informação e por se aliar a eles para jogar com eles e somar voto. Vocês sabem disso, que foi o que de fato ela fez. Aí, ontem, o João teve a oportunidade de ver algumas placas e ele viu que uma placa estava escrito: coloca os Gêmeos no paredão, o Brasil quer, eles são plantas e falsos. Dela. Exato. E ele se atentou a essa placa. Aí a Renata falou assim, ela respondendo pro Igual, porque ele questionou. Tinha para todo mundo. Eu sabia que aquele ranking de saída de pessoas era uma coisa pessoal e não coletivo. Eu sabia que tudo ia mudar. A única coisa que falavam o tempo inteiro era a saída da Graciane. Foi essa a resposta que a Renata deu pro Igual. Colou? Eu não entendo por que ela segue mentindo pra eles. Não entendo. De verdade, agora que tá na reta final, né? Já podia falar a verdade. Mas eu não contei pra vocês, pra não desanimar vocês. Mas assim, ela ainda segue mentindo. Gente, a gente lembra que na vitrine o coro era fora Graciane, fora Gêmeos e Aline. Eram esses três aí que eram odiados ali pelo público dela e que agora esse público que está segurando essa placa foi quem, né, alavancou eles no jogo e deixou um deles na final, né? Engraçado. Exatamente. É curioso demais, né? Bem curioso, né, menino? Bem curioso. Aí vamos lá. Temos, portanto, todas esses detalhes e vamos voltar para os superchats antes da gente ir para as nossas enquetes. Vamos lá. Sandra Pires mandou 2 contos. Meu desânimo é o mesmo quando a Amanda foi campeã. Sandra, hoje vai ser um dia muito bom porque acaba o BBB, mas muito ruim também porque, né, vai ser uma final chata. Mas aí, aliás, a Globo vai fazer de tudo para não ser uma final chata, por isso que chamou 500 ex-BBBs para ficar cantando uma música atrás. Vai ser uma noite de cantoria, tá? Cada um vai cantar uma música, uma atrás da outra, e no final, Renata, parabéns, você é a campeã. Agora o discurso do Tadeu podia ser curto, né? Matheus mandou 5 pra gente e falou: fandom que é sobre uma pessoa compensa mais do que quando o fandom é sobre o quarto. Fiquei com a impressão. Engaja mais, tem um propósito único. Beijos, Matheus, um abraço grande para você, obrigado pelo seu comentário. Pois é, né? A gente não sabe aí, o que vale é quem tem a maior torcida, né? E nisso a Renata acaba ganhando, desbancando. O que mais? Fernanda Torres mandou $5 para nós e disse: Renata apática, sem graça, só se destacou porque teve o privilégio de receber informações externas. Tem a torcida mais insuportável da história dos BBBs. Você concorda, Dantinhas, com a Fernanda? Cara, de verdade, assim, eu acho que a Renata, ela é muito gente boa, gente. Ela é uma menina super legal, assim. Realmente, o problema é a torcida. A torcida acaba fazendo as pessoas pegarem ranço pelo participante. Isso a gente já viu em outras edições. Igual a Amanda, uma mulher super inteligente, gente boa, mas tinha aquele fandom extremamente tóxico e desesperado, né? Então, eu acho que a torcida, eu acho que é a mesma torcida, é a mesma leva de pessoas ali daquela bolha do Twitter e tudo mais, que é a mesma leva que eram os Doc Shoes, que eram o Busquei, né? Tem uma galera que era Carrinho, e é uma galera que se junta e vai junto, né, a cada edição, e esse ano eles escolheram adotar a Renata por conta desse ódio à Aline, entendeu? Mas é uma torcida extremamente tóxica, assim, uma torcida extremamente quase que infantil, sabe? Você fica olhando, às vezes você fala, nossa, quantos anos será que essas pessoas têm? Pois é. Olha, vamos com mais superchat. Thiago Rodrigues mandou 10 conto pra nós e falou: Renata foi tirada pra otária pelo Nordeste. Criticaram o almoço, criticaram o voto no João Pedro, expulsa do quarto, foi escolhida pro Fifi e vitrine, voltou e eliminou todos os anos 50. Diz aqui o Thiago, que faz uma leitura da trajetória sofrida da Renatinha no BBB. Foi expulsa do quarto, Thiago. Cara.
ela foi expulsa sofreu do muito quarto. lá na casa. Empurraram, jogaram ela pra fora, ela caiu no chão com as malas e chorou, falou, cara, vocês estão me expulsando. Eles falaram, verdade. estamos, nunca mais pise aqui. Não foi ela que quis sair do quarto, ela foi expulsa do quarto. É realmente uma trajetória de campeã, Thiago. De onde será que estão assistindo essa edição, gente? Ó, Mas é isso, lê só Thiago, esse último. exatamente. Vou ler só esse último superchat e na sequência a gente continua. Fernanda Torres. BBB é jogo de confinamento. Informações externas entrando na casa destruiu a lógica do programa. Não foi justo com o elenco. Fora a Renata, não merece, disse a Fernanda Torres. Beijo, Fernanda. Fernanda, se não fossem as informações externas, acho que o jogo estaria pior do que o pior que a gente está assistindo, entendeu? Nesse caso, você me permita discordar, eu acho que foi bom as informações terem entrado para essa temporada. Vamos